Pouco nessa aula sobre a competência F07MA29, assunto do 7º ano de matemática, falando sobre cálculo de áreas, aplicações no cotidiano. Nosso objetivo hoje é chegar a uma conclusão se morar em espaços menores implica em ter menos acessos, ou se morar em espaços maiores implica em ter mais acessos. Como a gente está falando de ambientes que compõem moradias, grande parte, a maioria desses ambientes são retângulos. Então, trouxe aqui a fórmula da área do retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área do retângulo é calculada por base vezes altura ou um lado multiplicado pelo outro lado. O resultado vai dar uma medida em metros quadrados, que é como se mede a área. A partir desse conhecimento, a gente vai debater o acesso a espaços de moradias maiores. E eu trouxe um exemplo para que a gente possa comparar. Espaços que compõem uma casa de 50 metros quadrados e espaços que compõem uma casa de 200 metros quadrados. A moradia de 50 metros quadrados ela é composta por um ambiente que forma sala mais cozinha integradas, um ambiente só, no exemplo que eu trouxe, né? Que tem um lado de medida 4 metros e outro 4,5, totalizando 18 metros quadrados. O primeiro quarto, com medida 3 metros por 3,5, totalizando 10,5 metros quadrados. Um segundo quarto com medidas 3 metros por 2,5, totalizando 7,5 metros quadrados. Um banheiro de medidas 1,5 por 2,2, totalizando 3,3 metros quadrados. Uma área de serviço de medidas 1,2 por 2 metros, totalizando 2,4 metros quadrados. E o espaço de circulação ali, corredor, de 8,3 metros quadrados, o que dá aproximadamente 50 metros quadrados. E aí, quando a gente compara esses espaços com os espaços que compõem a moradia de 200 metros quadrados, primeiro, a gente já tem uma comparação em quantidade de cômodos. Observe que esse espaço de 50 metros quadrados, ele tem 6 cômodos, enquanto o espaço de 200 metros quadrados, ele vai ter aqui 6, 9, 12 cômodos, o dobro de cômodos. E aí, se a gente for analisar cômodo por cômodo, observe, a sala da moradia de 200 metros quadrados, 6 metros por 8 metros, 48 metros quadrados, que já é quase a moradia inteira, né? Essa análise já podia parar por aqui, que a gente vê claramente a diferença de acessos. Falando da cozinha, que já essa diferença, são dois espaços separados. 3,5 por 5, 17,5 metros quadrados, que é quase o mesmo tamanho da sala mais cozinha da moradia de 50 metros quadrados. Primeiro quarto, 4,5 por 5 metros, 22,5 metros quadrados, maior do que a sala mais cozinha da primeira moradia. O banheiro do primeiro quarto, 2,5 por 3, 7,5 metros quadrados. Esse banheiro é o mesmo tamanho do segundo quarto da primeira moradia. O segundo e terceiro quartos da moradia de 200 metros quadrados tem 3,5 metros por 4, 14 metros quadrados, né? Quase aí o tamanho da sala também da primeira moradia, sala mais cozinha, 18 metros quadrados. Os banheiros dos segundos e terceiros quartos, 2 metros por 2,5, 5 metros quadrados. Aqui a gente vai ter a área de serviço com 2,5 por 3, que dá 7,5 metros quadrados, que é o tamanho do segundo quarto. Aqui a gente também vai ter um lavabo, 1,5 metros por 2 metros, 3 metros quadrados, ou seja, essa segunda moradia ela tem 3 banheiros completos mais um lavabo. Uma varanda que não tem na primeira moradia, 3 por 6, 18 metros quadrados, mesmo tamanho da sala mais cozinha da primeira moradia. E a área de circulação, 38 metros quadrados, só a área de circulação já é também um pouco menor que a primeira moradia inteira, né? Se a gente for falar de móveis, uma mesa pequena, né, para uma primeira moradia, por exemplo, a gente teria que ter aí no máximo uma mesa
de 1 por 1 metro, 1 por 1 metro, que dá 1 metro quadrado, enquanto que uma mesa grande, a gente tem mesas aí de 2 metros e meio por 1 metro, ou até mais, que dá 2,5 metros quadrados. E aí, esse tamanho é coerente com a sala de 48 metros quadrados, mas com a sala de 18, provavelmente não, né? A gente vai ter um descompasso muito grande entre o tamanho dos móveis e o tamanho dos cômodos, né? Uma cama padrão casal, ela mede aí em torno de 1,40 por 1,80, né? O que totaliza, e a gente pode fazer essa conta aqui, 1,40 por 1,80, que dá 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8, com 3, 11. E aí, trazendo para cá, a gente vai ter com 14, 5, 2. 2,5 metros, 2,52 metros quadrados, o que compõe muito bem nos quartos de 22,5 metros quadrados, um quarto de 14 metros quadrados, mais 2,5 metros quadrados num quarto de 7,5 metros quadrados, já toma aí um espaço bastante grande do quarto, né? E aí, se a gente tiver aí um sofá pequeno, ele pode ter aí em torno de 1,5 metro, um sofá bem pequeno, 1,5 metro por 1 metro, que dá 1 metro quadrado, 1,5 metros quadrados. E um sofá grande, aí a gente já vai ter sofás aí de 3 metros por 1,5, que dá 4,5 metros quadrados. Como falei anteriormente, só analisando o tamanho da sala de uma moradia de 200 metros quadrados com a moradia inteira de 50 metros quadrados, já era possível responder. Morar em espaços menores implica em ter menos acessos? Sim. Sim. Pensando na qualidade de vida, né? Se você tem mais possibilidade de ter mais coisas em sua moradia, de ter uma mesa maior, de ter uma mesa de escritório, de ter coisas que vão facilitar no dia a dia do seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, que vão tornar a sua vida melhor, né? Isso vai lhe dar mais acessos. Então, obviamente, morar em espaços menores implica em ter menos acessos, sim. Então, essa é a conclusão que a gente chega na aula de hoje.